Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando os vídeos eles forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem do Senhor. Irmãos, Deus ele me deu uma mensagem bem simples nesta manhã, mas eu acredito que é uma mensagem que vai falar muito com você. Eu quero ler, irmãos, com você a passagem. É uma passagem bastante conhecida, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Ó Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Olha só, irmãos, eu acredito que você conhece essa passagem de Marta e Maria. A passagem, irmãos, que nós lemos vai dizer que Marta recebeu Jesus e os seus discípulos na casa dela. E ali, irmãos, naquele momento, Marta, ela começou a servir a mesa, começou a trabalhar, começou a se preocupar com a comida, a servir os convidados. E Jesus, irmãos, ele ficou ali ensinando. Enquanto Marta estava trabalhando, estava servindo os convidados, trabalhando ali na casa, Jesus, irmãos, ele estava ensinando, instruindo as pessoas que estavam ali naquele momento. E Maria, que era irmã de Marta, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando, ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Só que Marta, irmãos, ela achou ruim com Maria, porque Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, enquanto ela estava cuidando sozinha da casa. Ela estava trabalhando sozinha ali naquele momento. E Marta, ela chega, irmãos, até Jesus e fala com Jesus o seguinte: o Senhor não se importa, mestre, que a minha irmã esteja aí sentada do lado do Senhor enquanto eu fico aqui ocupada com o trabalho da casa? Irmãos, com certeza, Marta, ela pensou que Jesus ia se importar com a situação dela, Jesus ia ordenar, ia pedir para que Maria fosse ajudá-la, que Jesus ia se compadecer ali de Marta naquele momento. Só que, irmãos, a resposta que Jesus ele deu a Marta foi a seguinte: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, porém somente uma só importa. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Olha só, irmãos, o que Jesus ele quer dizer com isso? Quando Jesus, irmãos, ele fala que Maria escolheu a melhor parte, ele quis dizer, irmãos, que Maria estava fazendo certo. Irmãos, não é que trabalhar seja errado, porque Marta, ela estava trabalhando, não é verdade? Só que Maria, irmãos, por mais que ela sabia que trabalhar era importante, ela entendeu que estar aos pés de Jesus, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo aquilo que ele tinha a dizer, era mais importante do que estar trabalhando, do que estar servindo os convidados, do que cuidar da casa. Maria, irmãos, ela sabia que isso era mais precioso, era mais importante. E não é, irmãos, que você não deva trabalhar, ou que não é importante trabalhar, não é isso, irmãos, que
Jesus ele quer dizer. Porque talvez você, lendo essa passagem, você pode acreditar que Jesus ele não quer que nós trabalhamos, mas não, irmãos, não é isso. É importante, sim, irmãos, nós trabalharmos. É importante nós termos tempo, separar um tempo para a nossa família, para nós mesmos. Às vezes é importante, irmãos, nós praticarmos um, uma atividade que nós gostamos, né? Um momento de lazer, um hobby. Isso tudo, irmãos, é importante. É importante nós irmos à igreja, nós servirmos a Deus em algum ministério. Talvez você que está me ouvindo neste momento, você tenha um ministério na sua igreja, você talvez seja um ministro, um pregador, um evangelista, ou talvez você seja a pessoa que limpa a igreja. Isso também, irmãos, é uma forma de trabalhar para o Senhor, isso também é um ministério. E tudo isso, irmãos, tudo isso é importante. Só que Jesus ele vai dizer a Marta que Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, irmãos, que por mais que trabalhar seja algo importante, ainda assim, irmãos, o essencial, o primeiro, o primordial, é nós aprendermos aquilo que Jesus ele tem para ensinar. Irmãos, nós devemos colocar isso como prioridade. A nossa comunhão com Deus, o nosso tempo com Deus. Irmãos, isso deve ser essencial na nossa vida. Isso tem que estar em primeiro lugar. Mais, irmãos, do que as outras coisas. E foi como eu disse, irmãos, não é que você não deva trabalhar, você não deva passar um tempo com a sua família, você não deva ter um momento para você mesmo, não. Tudo isso, irmãos, é importante. Mas, irmãos, acima de tudo, o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, nós buscarmos conhecer mais a Deus, irmãos, isso tem que ser o primordial, tem que ser o primeiro na nossa vida. E a pergunta, irmãos, que eu tenho para fazer você nesta manhã é: será que você tem passado tempo com Deus? Será que você tem passado tempo conhecendo mais sobre quem Deus é? Irmãos, quando eu falo passar tempo com Deus, eu não estou falando simplesmente de você trabalhar para Deus. Porque, irmãos, existe você trabalhar para Deus e existe você passar tempo com Deus. E são coisas diferentes. Como você vê, Marta, ela estava trabalhando para Jesus, mas ela não estava aprendendo de Jesus. Ou seja, irmãos, tem uma diferença. Deus, ele se agrada sim, irmãos, quando nós trabalhamos para ele. Deus, ele se agrada sim, irmãos, quando nós exercemos um ministério. Como eu disse, talvez você que esteja ouvindo, você tem um ministério aí na sua igreja, você talvez prega, você talvez seja um ministro do louvor, ou você toca algum instrumento, enfim. Talvez, irmãos, você tenha um ministério, você trabalha para Deus. Mas, irmãos, trabalhar para Deus é diferente de conhecer a Deus. Isso, irmãos, que eu estou fazendo aqui neste momento, eu estou ministrando a palavra do Senhor para vocês, isso é o ministério que eu estou exercendo. Mas, irmãos, eu tenho uma comunhão com Deus. Eu tiro uma parte do meu dia para poder conhecer a Deus. Mas talvez você se pergunte: Davidson, como é que eu faço para conhecer a Deus? Irmãos, nós conhecemos a Deus quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos pregações. Isso que você está fazendo, você que está ouvindo essa mensagem, essa é uma das maneiras que você aprende mais sobre quem Deus é. Ou seja, irmãos, esse momento que você está ouvindo essa mensagem, você está passando esse tempo com Deus. Mas o tempo com Deus, irmãos, ele não se limita somente aqui na oração da manhã. É necessário, irmãos, você buscar a presença de Deus, você mesmo. É necessário você orar. É necessário você também ler a Bíblia. Não somente ouvir a palavra de Deus através de outras pessoas, mas você também, você mesmo, lê a sua Bíblia. Lê a palavra de Deus. Porque, irmãos, Deus ele vai começar a se revelar a você. Quando você se achega a Deus, Deus ele se achega até você.
Então, irmãos, tome cuidado, porque as coisas do dia a dia tentam sufocar o nosso tempo com Deus. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que têm uma vida bastante agitada. Você estuda, você trabalha, você tem filhos, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer inúmeras coisas no dia a dia. E você faz essas coisas para poder glorificar o nome de Deus. Talvez você se pergunte, mas Davidson, tudo isso que eu estou fazendo é para glorificar o nome de Deus. Porque Deus ele quer que eu trabalhe, Deus ele quer que eu tenha um ministério, Deus ele quer que eu cuide da minha família. E realmente, irmãos, Deus ele quer tudo isso de você. Mas Deus, irmãos, principalmente ele quer que você passe tempo com ele. Escolha, irmãos, a melhor parte, assim como Maria escolheu. Amém, irmãos? Eu quero estar orando com você aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que nós passamos aqui aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre quem o Senhor é. Nós pedimos ao Senhor, Deus, perdão por todas as vezes que nós nos importamos mais com as coisas seculares, com as coisas, ó Pai, que até mesmo são importantes, mas que por causa dessas coisas nós negligenciamos aprender do Senhor, passar tempo com o Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus, que neste momento o Senhor venha despertar este ouvinte, ó Deus, que está dormindo espiritualmente. Esse irmão que tem feito de tudo, ó Deus, mas o principal ele não faz, ele não tem feito, que é passar tempo com o Senhor, que é estar aos teus pés, ó Deus, ouvindo dos teus ensinamentos. Assim como Marta, ó Deus, que estava ocupada com o trabalho da casa, estava preocupada em servir os convidados, em deixar a casa organizada, mas o mais importante, ó Deus, ela não fez, que foi estar aos teus pés, ouvindo as tuas palavras. Deus, que nós não venhamos nos ocupar com os trabalhos do dia a dia. Ó Deus, nós sabemos que é importante sim nós trabalharmos, nós estudarmos, nós temos um ministério na igreja, trabalhar para o Senhor, tudo isso, ó Deus, é importante, mas que nós não venhamos negligenciar o tempo com o Senhor, que é a coisa mais valiosa que nós devemos ter, que é a correria do dia a dia. Ó Deus, não venha sufocar o tempo que este ouvinte passa com o Senhor. Não, Deus, nos ajude a organizar, a colocar em ordem a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Porque como o Senhor mesmo disse, ó Deus, a Marta, que Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não será tomada dela. Que nós venhamos, ó Deus, escolher a boa parte, e que nada venha nos tomar esse tempo precioso que nós passamos com o Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.